Já o Krasnodar insiste em jogador do Cruzeiro e explica também sobre o interesse do Catar em Luiz Araújo, atacante do Flamengo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e tudo sobre as novas regras no apito que começam para a Copa e vão ser aplicadas também no futebol brasileiro no segundo semestre. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te explicar sobre as novas regras no apito que começam na Copa do Mundo. Tem mudanças obrigatórias e mudanças não obrigatórias. Eu vou me ater a essas mudanças obrigatórias que são as mais importantes. Primeiro, jogador substituído terá 10 segundos para sair de campo após a placa subir. Nicole, se ele não sair? Pois bem, o jogo vai esperar até que ele saia. E como punição, o jogador que vai entrar vai ficar 1 minuto de fora, até para que esse atleta saia mais rápido. Segunda novidade importante, contagem regressiva de 5 segundos para cobrança de lateral e tiro de meta. Se não houver a cobrança no lateral em 5 segundos, reversão. Se no tiro de meta o goleiro enrolar mais do que 5 segundos e a gente tem cobrança de escanteio. Terceira mudança, o VAR pode corrigir segundo cartão amarelo aplicado de forma incorreta. Você vai lembrar que se o juiz dá um segundo cartão amarelo e erra, o jogador acaba sendo expulso. Com essa alteração, o VAR pode avisar, olha, esse cartão amarelo não foi bem aplicado, evitando assim uma expulsão. Quarta novidade, jogador atendido em campo terá que permanecer 1 minuto fora após o reinício da partida. As exceções para o goleiro, para choques graves ou quando o adversário recebe cartão amarelo ou vermelho. Quinta novidade, se houver 2 toques sem intenção em cobrança de pênalti, repete a cobrança se for gol e a tiro livre indireto se a bola não entrar. Você aprova essas novidades? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o salário do presidente da FIFA, Gianni Infantino. E dá para dizer que impressiona quanto o careca que comanda o futebol no mundo faturou na temporada passada. Foram 4 milhões e 800 mil dólares ou quase 25 milhões de reais se a gente dividir por 12. E dá para dizer que a remuneração de Gianni Infantino ultrapassou 2 milhões de reais por mês. Em salário, ele teve direito a 13 milhões e meio de reais. Outros 11 milhões e meio foram pagos em bônus. E o fato de a Copa do Mundo contar com 48 seleções e prospectar uma arrecadação de 70 bilhões de reais ajudou nesses pagamentos extremamente altos a Gianni Infantino. Só mais um comentário curioso, quando ele assume a FIFA lá no longínquo ano de 2019, seus vencimentos eram de 15 milhões de reais. Passaram para 25 milhões. Eita, reajuste, hein? E o Krasnodar insiste na contratação de jogador do Cruzeiro, eu me refiro a Christian. Primeira proposta do Krasnodar de 7 milhões de dólares já foi recusada até porque o Cruzeiro havia o comprado do Atlético Paranaense por 4 milhões de euros e o Christian é hoje uma das principais peças do elenco. O Krasnodar já acenou com uma nova oferta de 10 milhões de dólares. O Cruzeiro insiste em receber 12 milhões de dólares. Diante da distância que ficou bastante pequena, é possível que esse negócio aconteça. O Krasnodar busca em caráter de urgência um jogador para atuar nessa função de atacante pelo lado direito para substituir Vitor Sá, jogador que se mudou para o São Paulo. O acordo ainda não foi anunciado, mas entre Vitor Sá e São Paulo está tudo resolvido. O Christian é o plano A, e embora não seja um atacante, e sim o volante, ele tem ocupado muito bem esse espaço pelo lado direito e com enorme capacidade defensiva. Se a negociação com o Christian não avançar, o Krasnodar pode retomar conversas com o Fluminense por Canóbio, atacante uruguaio que também tem enorme capacidade defensiva. Luiz Araújo pode mesmo virar reforço de um time do Catar. Especulação que começou nas redes sociais dá conta de que o Al-Sadd tem a intenção de levar o ponta do Flamengo. Oferta salarial superior à que ele tem hoje no Fla em um contrato de 3 anos. Só que é importante registrar que o Al-Sadd não está sozinho nessa. O Besiktas é mais um dos interessados. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Luiz Araújo. A pessoa admite a intenção do Al-Sadd, mas assegura que as conversas com o Flamengo ainda estão em estágio inicial. O Flamengo tem recusado propostas. No início desse ano, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro chegaram a oferecer 6 milhões de euros. O Flamengo considerou as ofertas baixas e a dupla prometeu retomar as tratativas para o segundo semestre. Importante registrar também que Luiz Araújo soma na atual temporada 25 jogos, 3 gols e 2 assistências, foi titular em 11 jogos e reserva em 14. E o Cruzeiro segue, jogadores de férias, completando aí a segunda semana de férias para os atletas, ainda a turma viajando, cada um com o seu destino.
A semana próxima será a última e a partir do dia 22 a retomada na Toca da Raposa 2. Mas enquanto isso, muita coisa acontecendo e a base também trabalhando. Esses dias tivemos a vitória no clássico sobre o Atlético Mineiro no Brasileiro Sub-17. Hoje tem jogo no Brasileiro Sub-20. 3 da tarde, Toca da Raposa 1, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Fortaleza. O time do técnico Myron César, que está muito bem na competição, buscando aí mais um bom resultado no Campeonato Brasileiro Sub-20, o duelo então diante da equipe do Fortaleza. No profissional, o Cruzeiro ainda com a negociação em andamento, tentando apurar se vai ter mais novidade. Quanto a Gabriel Peck, jogador do Los Angeles Galaxy, que o Cruzeiro quer muito para a sequência da temporada, e o Gabriel Rojas, ele até fez uma postagem no Instagram dizendo que fim das férias e muito em breve o atleta deve chegar a Belo Horizonte para fazer os exames médicos, para assinar contrato com o Cruzeiro até o final de 2029. Fica a dúvida se ele chega ainda nesta semana. Ele estava em Cancún, no México, com a família e agora vai ser jogador do Cruzeiro pelos próximos 3 anos e meio. Vem aí a princípio para ser mais uma opção na lateral esquerda. Não sei até quando, já que Kaique tem aí uma possibilidade bem grande de deixar o Cruzeiro nesta janela de meio do ano. Muitos clubes interessados, o valor vai subindo e isso, claro, é bom para o Cruzeiro no momento. Ainda não temos aquela proposta na mesa na casa dos 15 milhões de euros, porque quando chegar uma proposta assim, o Cruzeiro fatalmente vai fazer a venda do lateral esquerdo. Sobre Christian, é o que a gente trouxe ontem, nenhuma nova proposta até o momento. Krasnodar da Rússia segue interessado, prometendo aumentar as cifras nos próximos dias, nas próximas semanas. O clube recebendo aí algumas ofertas, consultas no mercado. Por exemplo, ontem a gente trouxe a questão do William, e aí o pessoal de Curitiba, Thiago Marquezin até informou que existe um interesse do Atlético Paranaense. O que eu sei até o momento é que o William, ele não deve renovar o vínculo contratual com o Cruzeiro, o contrato se encerra no final da temporada, mas tem ainda esse período para definir. Tudo pode mudar, futebol a gente já viu acontecer muita coisa, mas a expectativa é de que realmente chegue proposta nesta janela de meio do ano. Como o William ainda não completou os 13 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, é difícil achar lateral no mercado, então se aparecer algo muito legal para se negociar, tanto da parte do jogador quanto da parte do Cruzeiro, pode ter uma negociação para saída nesta janela. Caso contrário, ele vai seguir e aí, mesmo sendo hoje uma terceira opção na lateral direita, tudo pode acontecer até o final do ano. Então, essa é a questão do William. Mas a informação que a gente tem é realmente muitos clubes procurando para saber a condição do atleta e se topa aí abrir uma negociação pensando em mudança de ares. Por falar em mudança de ares, todo mundo vem acompanhando a história do Kaique, o Cruzeiro trabalhando para elevar os valores, contando, claro, e querendo que intensifique, já que as partes estão trabalhando numa negociação para uma venda que intensifique uma disputa entre clubes. Já teve o Betis, o Como segue firme. Se aparecer mais algum clube, isso é favorável para o Cruzeiro, para aumentar o valor. O que eu ouvi hoje é que, dependendo desta negociação, e ainda estamos só no começo de movimentação deste mercado, como o Cruzeiro já garantiu o Gabriel Rojas, o Cruzeiro agora ele tem o substituto, pagou o valor que queria, 6 milhões, vai pagar o valor que queria, 6 milhões de dólares, então agora ele está, vamos dizer, mais tranquilo, esperando o mercado. Ainda não temos uma proposta que alcançou aí 15 milhões de euros, mas pelo fato de se abrir uma disputa, o que eu escutei é que, dependendo, o valor do Kaique pode até ser maior do que 15 milhões de euros. E aí, claro, às vezes 14 milhões de euros mais 2 de bônus,
13 mais 3 de bônus, aí já não sei. Mas vamos aguardar uma proposta que realmente chegar nesta casa aí de 15 milhões de euros, ela vai caminhar para uma negociação. Agora, se tiver mais de um clube disputando, um vai ter que fazer valor mais alto do que o outro. Então, vamos ver. E tem um ponto importante também. O Kaique precisa se acertar com o clube interessado. Por exemplo, o que eu acho? O valor que o Como ofereceu de salário no início do ano, ele vai ter que aumentar para essa agora. O Kaique foi para a seleção brasileira, ele está mais valorizado. Então, para o Kaique também, o Como ou outro interessado tem que subir aí a régua para convencer o atleta. Então, vamos acompanhar essa situação do Kaique. E o mesmo vale para o Christian. O Krasnodar fez aquela proposta, ficou de enviar uma outra, ainda não enviou. E vamos ver se vai subir muito o valor em relação àquela de 7 milhões de dólares para tentar convencer o Cruzeiro. Um fato é, o Cruzeiro dificilmente vai passar a janela sem fazer venda. Ou, dependendo das propostas, sem fazer vendas. Então, vamos acompanhar aí, mas o cenário hoje é de jogadores valorizados no mercado e a cada momento recebendo novas consultas. Tá falado, pessoal?